Bênçãos, alma querida, alma bendita. Tenho certeza que você já estranhou aí como está a mesa, né? Porque normalmente eu coloco um outro baralho aqui. Hoje eu decidi fazer uma previsão diferente de final de semana. Todo final de semana eu faço uma previsão especial. Eu falo de 5 áreas, eu passo uma mensagem especial, mas eu quero ouvir de você. Porque o vídeo fica maior também. Então eu quero que você deixe aí nos comentários, que isso é muito importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, prefiro que fosse a previsão de final de semana como é de segunda a sexta. Então eu vou fazer isso justamente para chamar a atenção das pessoas. Elas olharam, por que hoje o horóscopo está diferente, o final de semana? É sempre diferenciado. Então deixa aí nos comentários, você prefere que de final de semana o vídeo que eu lanço para sábado e domingo seja o mesmo que eu faço de segunda a sexta, ou você prefere o que eu costumo fazer, que é uma previsão especial, só que aí o vídeo fica maior também, né? Apesar que às vezes eu falo um pouco a mais no horóscopo diário, de segunda a sexta, e às vezes também fica um pouco maior, mas vamos lá. Vamos às previsões? Tem a nossa corrente de orações, deixa aí, gente, muito importante. Vamos participar, vamos entoar boas energias, né? O Brasil precisa. Eu recebi a notícia que os Estados Unidos, o povo já tá parando de usar máscara. E a gente aqui, né? Bom, a gente tem que ser acostumado. Nascemos no Brasil. Temos que nos conformar o nosso coração, mas... enfim, temos inteligência aí e acima de tudo fé, porque só Deus para pôr a mão aí para que o Brasil também possa sair dessa, né? Mas então vamos lá. Salmo 20, versículo 6, deixa o seu amém para o seu nome entrar na corrente, você já sabe como funciona se você sempre me segue. Vamos lá? Então vamos lá. Carta aqui do baralho chinês, carta das nuvens e carta dos caminhos ao final do vídeo, se você quiser saber a energia geral que eu sempre posto no final do vídeo, ok? Bom, Áries, vamos começar aí contigo. Olha, eu acho até estranho, né, fazer a previsão assim para final de semana. Eu tô estranhando, imagino vocês, mas enfim, se você quer... Assim, deixa nos comentários. Se você quer do jeito que eu costumo fazer, deixa nos comentários também, tá bom? Área da saúde, o 10 de copas. 10 de copas fala muito de mais saúde, de mais vitalidade, tá? Você sentindo o teu corpo melhor. Área profissional, 3 de copas, é uma carta muito boa para trabalho em grupo, em equipe, conquistar as pessoas, ter ali ao teu redor pessoas que te fazem bem, que te querem bem. E com isso você progredir mais no ambiente profissional, né? Se você, lógico que pode ter alguém que às vezes não gosta de você, mas você consegue se achegar mais a quem realmente presta. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que representa, como que eu posso dizer? Facilidade na comunicação, tá? Mas veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, olha, se enturme, porque muitas vezes essa carta fala de... facilidades que você tem por meio de contatos, entendeu? Área amorosa, carta 2 de copas. O 2 de copas representa muito aí pra você, ó. A união é uma carta maravilhosa, viu? 2 de copas representa a união, a aproximação entre vocês, facilidade de desenvolver o carinho, o afeto, a meigura, né? A demonstração de sentimentos dentro dessa relação. E com isso até aproveitar para apimentar as coisas a mais também aí. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, chegou a hora. Você vê até que é uma mulher amarrada e um anjo com uma flecha, como se fosse um cupido, né? Lembra muito o cupido. Então, é uma situação ali em que você consegue cercar a pessoa com uma energia envolvente, né? Bom, se você está à busca de alguém, a mesma coisa, facilidade de envolver as pessoas, de fazer um peixe cair na tua teia. Então, arma a teia, tá bom? De cair na tua rede, aliás, teia. Bom, essas são as previsões. Sua cor
é o vermelhão para você, tá? Vermelho escuro. E pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Alguém, se você mora com alguém, alguém pode te deixar na mão com assuntos do dia. Às vezes é alguém que te ajuda a arrumar a casa, alguma coisa assim, a pessoa não faz ou demora para fazer, mas traz coisas nesse sentido. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe, ok? Meu touro e minha toura, vamos lá, vamos lá. Área da saúde, As de Copas, ótima carta, carta de bem-estar, carta de começo de melhoras, caso você precise, tá? Área profissional é a carta do louco. Olha, o louco para o final de semana, eu diria até que é uma carta boa, porque é uma carta assim que você consegue descansar um pouco mais. Não é uma carta de trabalho pauleira, né? Uma coisa atrás da outra, né? Então você consegue ali deixar o ritmo mais leve, mas também não espere muito do trabalho, porque é aquele momento que você abaixa também o ritmo, tá bom? Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado com a maneira como você se porta, porque pode causar a sensação que você não dá tanto valor quanto deveria para essa vaga, tá? Se você está à procura de vaga, continue à procura, mas não é uma carta que simboliza algo de novo chegando, tá? Área amorosa, a carta do Cavaleiro de Ouros. É bonita essa carta. Essa carta diz assim que você se preocupa em fazer a sua parte dentro da relação, né? Em tentar trazer as coisas que são do seu dever, do seu compromisso, da sua responsabilidade, porque essa é uma carta de muita responsabilidade. Então, aproveite e veja como está o clima, como está o signo da pessoa, né? Porque você tem essa preocupação em fazer as coisas certinhas e como tem que ser feito, mas tem que ver se a pessoa também tem isso, né? Senão, às vezes, ela pode montar em cima de você, entendeu? Se você está conhecendo alguém, mesma coisa também, sabe? Parece que você quer fazer tudo como manda o protocolo, né? Uma coisinha por vez, tudo certinho. Hoje é aquele dia que você tá desse jeito. E conselho é o mesmo, veja como está a pessoa. Se você não tem alguém, olha, essa carta ela é muito material, né? Mas a minha intuição me diz assim que você tenta construir uma vida amorosa, né? Só que eu ainda não vejo muito sucesso hoje, mas se direcionar já é o primeiro passo, né? Bom, sua cor é o dourado, pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. A área aqui indicada pelos dados, né? Aqui fala de facilidade em se comunicar com pessoas no ambiente profissional, também se tiver que lidar com contratos, né? Essa carta, essa combinação é a teu favor, então aproveita. Lembre-se da energia geral, ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Gêmeos, área da saúde, Gêmeos. O 9 de espadas. Presta atenção com o teu psicológico, excesso de preocupações, né? Necessidade de preservar a tua saúde mental. Área profissional, 8 de copas. Essa carta, normalmente, ela indica que você tá deixando alguma coisa profissional de lado, né? Às vezes por ser final de semana também, você fala, vou deixar isso para a próxima semana. No outro momento eu resolvo, porque eu vejo que você tá largando, você tá deixando alguma coisa para depois, né? Essa carta fala muito isso, né? Se você vai passar por entrevista, muitas vezes essa carta fala que alguma coisa ali te incomoda e você tende a perder o interesse, né? Às vezes, por exemplo, fica sabendo do salário. Às vezes não é o salário esperado, mas enfim. Saiba lidar ali e entender que às vezes a gente tem que fazer sacrifícios, mas aí isso é contigo. Ou às vezes pode ser que você cometa alguma gafe e você fala assim, agora já era, agora eu desisto, porque fala um pouco mostra um pouco essa situação que você parece que desiste um pouco, às vezes você acha muito difícil também, né? Mas normalmente essa carta é perda de interesse. Se você está à procura de vaga, é provável aí que até tenha alguma coisa, mas que não seja a sua praia ou o teu gosto, né? Às vezes pode ser algum trabalho de condições difíceis, enfim. Área amorosa, a carta do Rei de Ouros. Essa é uma carta muito material, como eu costumo falar. Ela não fala tanto dos sentimentos, né? Mas ela fala mais da responsabilidade,
da rotina também, entendeu? E que assim, existem coisas boas dentro da relação, tá? É para você vivenciar, mas é mais aquilo que o material pode te proporcionar. Então, às vezes, uma boa comida, uma boa união entre vocês, no sentido assim, de vocês terem as coisas, né? E não tanto do emocional em si, entendeu? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa também, tá? E se você não tem alguém, essa é uma carta boa muitas vezes para você pedir dinheiro para a pessoa. Pedir uma ajudinha, se a pessoa já tem condições ali, a tendência é ela estar um pouco mais mão aberta. Não vou dizer muito, tá? Se você não tem alguém, essa carta representa também que não é um dia muito voltado a isso, tá? Cuide de outras coisas aí. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o verde claro e recitar 7 vezes o versículo da corrente, tá bom? Que Deus te abençoe. Dados astrológicos, olha, evite pedir para alguém ir a algum lugar para você, ou às vezes tentar... É porque aqui basicamente fala, o que eu posso explicar para você, é de dificuldades de sair, entendeu? Dificuldade de às vezes você querer combinar alguma coisa com alguém ou pedir alguma coisa para alguém e fazer por você, a pessoa não poder, entendeu? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Câncer, área da saúde, câncer. Rei de copas, ótima carta, carta de bem-estar, carta de melhoras, de você sentir o seu corpo com mais abundância de saúde, né? Área profissional, essa carta, o pajem de paus, essa carta fala de novo trabalho. Pode representar dentro do seu trabalho atividades novas que surgem aí fora do comum, fora do padrão, né? Para você fazer, para você ter que desempenhar. Mas às vezes pode ser que surja uma outra oportunidade de emprego também para você. Às vezes essa carta pode falar isso, viu? Se você vai passar por entrevista, essa carta ela é positiva, mas ela é mais positiva se o cargo não for de porte grande, como eu falo. Porque diz ali que você tem que amadurecer um pouco mais ainda para a vaga, entendeu? Bom, se você está à procura de vaga, essa carta representa oportunidades, mas para mim ela representa normalmente oportunidades de porte pequeno, tá? Então se você almeja coisas muito grandes, ela já não favorece para você. Por exemplo, ser o presidente de uma empresa, né? Aí já é uma coisa muito grande, né? Área amorosa, essa carta 5 de ouros. 5 de ouros, ele representa coisas que não dão certo, coisas que não saem como você queria pôr em prática, né? Tenta ali e sente a dificuldade. Então essa carta representa isso. Tenha paciência, tenha ponderação, entenda que hoje não é um dia para você fazer o que você quer dentro da vida amorosa, né? Não é um dia muito produtivo, vamos dizer, nesse sentido. Então você vai ter que rever um pouco o que você está tentando e não está conseguindo até agora, tá? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, não estranhe se você tentar alguma coisa e você vê que não é o momento, a coisa não está rolando como você gostaria, então tem esse discernimento. E se você está à procura de relacionamento, não é o dia ideal, não é o período ideal aí para você, tenha paciência, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável, você pode usar o lilás e recitar 7 vezes o versículo da corrente, tá? Olha, aqui também fala, não crie grandes expectativas a respeito de amizades, aqui fala assim de você sentir, você não conseguindo se aproximar muito de amizades, né? Mas às vezes até pode haver a comunicação, porque aqui o que tá falando não é tanta comunicação, mas é a simpatia, o acolhimento, entendeu? Parece que você sente um pouco falta de acolhimento vindo de amizades. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Então, Leão, área da saúde é o Rei de Paus. O Rei de Paus é uma energia de mais disposição, muita disposição, aliás. É como se fosse uma injeção, um gás novo aí para você restaurar o teu corpo e ter melhora se você assim precisa, tá bom?
Área profissional, a estrela é uma carta de bênçãos espirituais. Então, melhora aí na convivência, nos seus projetos. Se tem alguma coisa muito importante, já busque desenvolver, porque é uma carta que traz uma energia mais suave aí nos teus afazeres. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que representa também uma energia mais positiva para você interagir com a pessoa. Agora veja o horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, olha, entrega nas mãos de Deus e vai. Vai, que eu digo assim, é procura, mas não no sentido de sair. Procurar na internet, coisas assim, por causa dessa situação de saúde do Brasil, né? E do mundo também, se você mora em algum lugar que está perigoso. Bom, área amorosa, o 8 de ouros. O 8 de ouros, ele representa muito coisas que a gente está aprendendo a fazer dentro da vida amorosa, né? E é ter paciência e ter humildade. Que a vida amorosa é como um projeto, né? Que a gente tem, é como um projeto que a gente tem que desenvolver. E essa carta fala muito que é um dia de você, sabe, entender o quanto você precisa amadurecer. E quando eu falo que você precisa amadurecer, não é no sentido de que você não sabe de nada, mas é que todos nós temos ali alguns pontos que a gente precisa entender. E você vai se deparar mais com situações em que você está começando a saber lidar dentro da relação, e que você tem que ter essa sabedoria de ir com calma para você não estragar as coisas, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, a situação, você ainda tem que aprender um pouco mais da pessoa para não cometer gafes, né? E você vai sentir isso, você vai sentir essa necessidade de você ir com calma. Se você não tem alguém, a mesma coisa também, sabe? Vai com calma, procure entender melhor a sua situação. Diz assim que ainda tem coisas que você precisa saber fazer para poder melhorar a vida amorosa. Então para reavaliar um pouco como você está cuidando e zelando da sua vida amorosa, tá? Bom, sua cor. Ó, sua cor eu vou te indicar aí como mais favorável. Você pode recitar. Primeiro, sua cor é o bege. Pode recitar 4 vezes versículo da corrente. Dados astrológicos, ó. Aqui fala assim de imposições. Você pode sentir que a outra pessoa se opõe a coisas que você quer. E talvez por isso eu estou vendo aqui na carta que você ainda vai ter que aprender melhor. Provavelmente é aprender a lidar com aquilo que a outra pessoa não quer, tá? Lembre-se da energia geral no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Bom, Virgem, área da saúde é a carta do enforcado ou pendurado. Presta atenção com o sistema respiratório se você já tiver algum problema, tá? Mesmo que ainda não esteja atacado, preste mais atenção, porque essa carta ela pede atenção com esse tipo de questão. Mas também, se você já tem algum problema, reveja um pouco mais, tá? Reveja um pouco mais, porque essa carta ela pede que você ainda faça algumas renúncias, né? Que você corte um pouco ali maus hábitos e até às vezes até coisas que você gosta de fazer em bem da saúde, porque não é uma carta de muita restauração. Então ainda você tem que fazer esses cortes e ajustes. Área profissional 9 de ouros. É uma carta de retorno. Lembra que a gente fala muito da lei do retorno? O que você manda vai voltar, né? O que você vibra vai voltar para você. E essa carta ela fala muito: o que você planta, você vai colher. Então, às vezes, se você está tentando finalizar um projeto, concluir alguma situação, pode ter certeza, vai concluir, vai finalizar. Você vai ver os resultados aí já aflorando. Às vezes não resolve 100%, não termina 100%, mas o resultado já está ali brotando, entendeu? Se você vai passar por entrevista também, diz que você consegue ter um bom desempenho, e isso se deve a você, né? A sua dedicação, seja de qual forma for. Agora, veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, olha, se você entregou currículos, muitas vezes quando sai essa carta, você pode receber algum aviso aí, algum comunicado, às vezes de participar de entrevista, coisas assim, entendeu?
mas pode aí enviar seus currículos, fazer seu jabá, sua propaganda, né? Porque essa carta fala de facilidade de encontrar oportunidades para se candidatar. Área amorosa, os enamorados, eita! Olha, carta boa. Namorados é uma carta que fala muito. A própria carta já fala, né? Já tem essa conotação, mas que fala a respeito de amor. Então fala muito no sentido de sentimentos, de desejos, de vontades entre vocês. É hora de apimentar, é hora de fazer a coisa pipocar. É muito legal falar da pimenta, né? Porque ela arde, apimentar as coisas, mas pipocar também é legal, porque a pipoca pula. Hoje vocês vão pular bastante. Bom, só representando a alegria, as coisas boas, a facilidade de vocês se aproximarem, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. É o tempo de despertar sentimentos, é tempo de sentir que você consegue se entender com a pessoa e o que é bom fluir entre vocês, né? E se você não tem alguém, pode paquerar. Demorou, simbora. Simbora no sentido de buscar as paquerinhas, os contatinhos aí nos aplicativos, nos sites, porque é uma carta promissora para as paqueras. Bom, sua cor, vou te indicar o rosa, o tom bem clarinho mesmo, e pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Olha, se você tiver que ir a algum lugar, tá planejando, às vezes tá com dúvida se vai conseguir, se vai dar certo de ir, essa combinação fala que vai dar certo, tá? Você vai, você faz o que tem que fazer aí e vai. Lembre-se da energia geral no final do vídeo e que Deus te abençoe. Amém. Libra, olha, 22 minutos em ponto para você, né? Vamos lá. Área da saúde, o 2 de espadas. 2 de espadas representa aí, presta atenção com o teu corpo. Muitas vezes essa carta fala de situações que você não está percebendo. Não é que tem alguma coisa muito grave, às vezes só algo que está se desenvolvendo. Eu lembro sempre, por exemplo, tem épocas que às vezes eu trabalho muito e durmo pouco. E se, assim, dormir pouco um dia, tudo bem, mas se você dormir muitos, uma hora o teu corpo não aguenta mais, né? Então, são coisas que vão se acumulando, então você tem que prestar atenção. Às vezes, comidas que você sabe que você não pode, você teima. Tem que prestar atenção no teu caso. Área profissional, 5 de paus. Essa é a carta da contenda. Contenda, da briga, da desavença, ou às vezes das opiniões contrárias. Porque quando eu falo briga, coisa assim, pode ser aquele bate-boca, mas pode ser naquele sentido de você quer A, fulano quer B. E no ambiente profissional. Então presta atenção com essa situação, tá? Essa carta representa aí que você precisa saber fazer as coisas de um modo um pouco mais solitário, porque não dá para esperar muito de outras pessoas. Essa é a verdade nua e crua, tá? Se você vai passar por entrevista, tenha um pouco de cuidado. Essa carta pode falar de falta de afinidade entre você e quem te entrevista, isso já é uma coisa desfavorável, né? E se você está à procura de vaga, também não espere muito dos outros, viu? Auxílio, coisas assim, porque essa carta diz que é você que tem que fazer a coisa acontecer, mas essa carta ela mais dificulta do que favorece no momento, então aguarde em Deus. A área amorosa é o 7 de espadas, essa é uma carta, essa é uma carta um pouco de desconfiança, de receio, né? Às vezes de suspeita, você suspeitando alguma coisa da pessoa amada, ou tendo medo de alguma coisa, tendo medo do que ela vai pensar, ou tendo medo de alguma coisa que ela está fazendo, ou que você acha que ela está fazendo. Então é um tempo que você tem que lidar com os seus medos, com os seus receios, não é? E o melhor para fazer isso é ver o horóscopo mensal, porque você vai conseguir entender o que está passando na tua vida amorosa, e qualquer coisa, se te restar alguma dúvida, ver o horóscopo também do signo da pessoa, porque você entende o que se passa dentro da vida dela, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa e os mesmos conselhos. E se você não tem alguém, a mesma coisa, só que o que muda é que às vezes o medo
você ter medo de algo referente à pessoa, como você ainda não tem uma pessoa, é o medo da situação, né? E cuidado porque o medo muitas vezes nos faz vibrar negativo, no negativo. E o negativo não atrai coisas boas, então você tem que mudar um pouco esse comportamento, tá? Bom, estas são as previsões. Sua cor, use branco, recitar 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, então, essa combinação aqui diz que é um dia bom para lazer, entendeu? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Escorpião, área da saúde, roda da fortuna, presta um pouco de atenção, viu, Escorpião? Roda da fortuna, ela fala de altos e baixos. Se você já tem algum problema de pressão, sistema nervoso, ela pode falar que esse problema está um pouquinho desregulado, tá? Mas reveja a tua saúde. Muitas vezes também essa carta pode simbolizar um pouco de ansiedade, entendeu? Se você já tem algum problema, ela pode simbolizar ainda que a situação passa por altos e baixos, dá um passo para frente, um passo para trás. Então, continue cuidando, vamos dizer assim, entendeu? Área profissional, a carta o 3 de espadas, essa é a carta da traição. Você pode ver que são duas pessoas enfiando a espada em uma. E representa muito ali situações em que você tem que tomar cuidado. Se você vai fechar contratos importantes, parcerias, realmente para reavaliar e ver se está tudo ok. O ideal é até você deixar para um outro dia, porque às vezes você pode nem perceber, entendeu? Não que em outro dia vai te livrar da pessoa, porque às vezes tem uma pessoa que é mal intencionada. Deixa para um outro dia. Não significa que no outro dia a pessoa vai estar bem intencionada, né? Mas que às vezes você vai perceber a má intenção e que às vezes hoje pode ser que ela consiga disfarçar muito bem, ou que às vezes você não está com a cabeça reparando nos detalhes, entendeu? Então a questão não é que a pessoa vai mudar, que às vezes você vai perceber em outro dia. Se você vai passar por entrevista, também cuidado, pode simbolizar alguém querendo te sabotar. Seja quem te entrevista ou às vezes um terceiro. Eu já fiquei sabendo de gente, por exemplo, de amigas que foram se candidatar e uma amiga falou mal da outra pro entrevistador para tentar queimar o filme dela, né? Olha, tem gente para tudo, né? Se você está à procura de vaga, essa carta também pede para não confiar e não acreditar muito nos outros, tá? Área que é amorosa, o Cavaleiro de Espadas. Presta atenção porque essa carta, ela diz assim que você está uma pessoa reativa, né? Então, é aquele dia que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a pessoa fala A, você fala B. Se a pessoa fala B, você fala C. Você tende assim a ter atitudes um pouco impensadas. Aí depois quando pensou, já fez. Então, tenha um pouco mais de atenção a essas questões, tá? E se possível, diminua o seu contato com a pessoa hoje para você não fazer isso. Ainda mais se já tem alguma coisa na pessoa que te incomoda. Porque sabe aquele dia que parece que tá no ápice, você tá quase para falar, se não se segurar vai falar? Então, se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também é a mesma coisa, sabe? É saber lidar ali com... Porque normalmente eu não falo isso, mas hoje eu tô sentindo certa ansiedade nessa carta, né? Então você pode se sentir uma pessoa um pouco ansiosa, querendo muito conquistar alguém, mas diz que você tem muita autoconfiança e você tem que analisar as coisas com senso de realidade. Cuidado também para não enxergar o mundo todo colorido onde não existe, tá? Bom, estas são as previsões. Sua cor é o cinza, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, tenha atenção com coisas em família, porque aqui fala de dificuldade. Você vai realizar algo com alguém, fazer algo com alguém da família, né? Traz um pouco de dificuldade. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Então, Sagitário, chegamos a ti. O Sol é potência, é vitalidade, é regeneração, é energia. Área profissional é a carta 9 de paus. O 9 de paus representa muito aí para ti, como que eu posso dizer? É uma carta um pouco de confronto, né? Pode indicar alguma pessoa se confrontando com você, entrando em confronto, ou pode indicar alguma situação. É aquele dia que a
pedra no caminho tá muito grande, que no momento não dá para você passar. Situações que não estão dando certo, não force, porque se você reparar, eu tenho outros baralhos que muitas vezes tem desenhado aqui um navio que bate uma rocha e ele tá para afundar. E parecido um Titanic, né? Enfim, então presta atenção, porque é um dia que o obstáculo é maior que você. Você tem que ter humildade de saber quando é tempo de esperar e quando é tempo de guerrear, né? O exército, quando necessário, ele marcha para trás, ele vai embora. Quando ele sabe que a guerra está vencida, né? Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa ali. O que você vê que não está dando certo, não insiste, entendeu? E essa carta, ela pede um pouco de cuidado, porque você pode sentir certos bloqueios nessa entrevista, entendeu? E aí tem que orar e pedir que Deus ponha a mão sobre você para te auxiliar. Se você está à procura aí de vaga, essa carta representa também ainda situações que são maiores que você precisa ter paciência e recorrer àquele que tudo pode, né? Ou seja, Deus. Área amorosa, essa é a carta do Cavaleiro de Paus. Essa é uma carta de fogo na roupa. A velhinha tá acesa. O que tá morto tá ressuscitando. Bom, porque essa carta ela fala de desejos. Então, momento bom aí pra sacudir o coreto dentro dessa relação e despertar os desejos, né? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Quando eu falo despertar o desejo, não significa ir até a pessoa por conta dessa situação do Brasil. Mas você pode aí falar coisas picantes pelo WhatsApp, enfim, porque quer que você, por qual meio você usa, e deixar as coisas mais atiçadas aí, né? Se você não tem alguém, essa carta representa muito ânimo e desejo também. Usa isso para as paqueras, porque isso só vai te favorecer, esse ânimo, essa vontade de vencer e conquistar. Bom, sua cor eu te indico, pode usar o laranja claro, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, presta atenção com os estudos, porque aqui diz que ou você não entende algum conteúdo, ou algo pode ficar mal explicado aí, tá? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Capricórnio, vamos lá, Capricórnio, área da saúde, o julgamento. Presta atenção com a tua saúde. Para mim, essa carta representa situações que ainda te incomodam, tá? Na tua saúde. Cuidado aqui se você já teve algum problema recente, porque muitas vezes essa carta pode indicar que o seu problema está mal curado. Lembra quando a gente fala isso, né? É coisa mal curada, ou seja, não resolveu 100%, então presta atenção. Área aqui, profissional 4 de paus. 4 de paus é uma boa carta, principalmente trabalho em grupo, viu? Auxílio de pessoas, para que juntos vocês possam prosseguir, conquistar, avançar dentro de assuntos profissionais. Se você vai passar por entrevista, também diz aí que existe certa cooperação dentro dessa entrevista. Às vezes quem te entrevista coopera com você, né? Tenta ali te auxiliar. E você tem bom resultado, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, olha, chegou a hora de receber ajuda de pessoas aí, para que elas possam te inspirar, trazerem energias positivas para você continuar batalhando, tá? Porque a minha intuição tá falando que não vai acontecer alguma coisa muito importante a nível de oportunidades, mas continue batalhando. Área amorosa, essa é a carta da Rainha de Espadas. É uma carta um pouco fria. Representa que alguém aí está dentro dessa relação, está com certa frieza, tá? Normalmente, para mim, quando sai essa carta, é a mulher da relação. Ou se, no caso de ter 2 homens ou 2 mulheres, a pessoa ali que é mais passiva dentro da relação, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Também essa carta fala que não é um clima muito convidativo, então saiba que nem todo tempo é tempo de alegria. Se você
está à busca de alguém, também a situação não é muito promissora, e tenha isso em mente, continue orando e se poupe. Use esse tempo para fazer outras coisas que vão te render mais resultado. Bom, sua cor eu vou te indicar. Olha, laranja escuro, e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, bom momento para os estudos, tá? Principalmente para entender aquela matéria que está difícil, aquele conteúdo que você não consegue assimilar, enfim. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Aquário, vamos lá, Aquário. Diabo é o diablo, né? Essa carta representa os vícios, né? Os maus comportamentos dentro da saúde. Às vezes algo que você não pode comer e come, algo que você não pode fazer e faz, dormir de menos, dormir demais, faz cometer algum excesso, às vezes não pode comer açúcar, não pode comer coisa salgada, o que quer que seja. Então tem esse discernimento, porque essa carta fala um pouco dos seus abusos com a saúde, entendeu? Área profissional, a temperança, e a temperança é uma carta de tranquilidade. Só que o problema dessa carta é que ela traz tanta tranquilidade que as coisas andam devagar, entendeu? Então projetos importantes, saiba que eles vão andar mais devagar. E coisas que você tenha que fazer muito rápido, não espere muito desse momento, tá bom? Se você vai passar por entrevista, é uma carta de boa sintonia, porém, veja aí, como é que eu posso dizer? Veja aí a sua iniciativa, porque você precisa ter um pouco mais de iniciativa dentro dessa entrevista. E se você está à procura de vaga, normalmente quando sai essa carta, representa algo que está para sair e ainda não saiu. Às vezes aquela empresa que você sabe que está para liberar a vaga, mas ainda não liberou, entendeu? Área amorosa, carta 6 de paus. 6 de paus é carta ótima, diz que a pessoa vai ter mais interesse por ti. Diz que hoje você não precisa fazer muito esforço, você vai notar que a pessoa faz um certo esforço por essa relação. Às vezes, por exemplo, tem algum desentendimento, você percebe que a pessoa busca se acertar com você ou busca de alguma forma melhorar a relação. Não vou dizer que seja necessariamente se acertar, às vezes ela quer deixar um pouco de lado, porque depende muito da personalidade dela. Tem gente, por exemplo, que não gosta de pedir desculpa, que o jeito da pessoa resolver o problema, ela finge que nada aconteceu e que está tudo bem, né? Enfim, cada pessoa tem um comportamento, aí você tem que ver qual é o comportamento da pessoa amada. Mas essa carta geralmente fala que a pessoa amada está mais aberta a você e que ela vai, de alguma forma, tentar se aproximar mais de você, tá? Se você está conhecendo alguém, não há necessidade de você fazer muito esforço, tá? Até pode ficar um pouquinho ali no seu canto, porque a pessoa vai sentir mais interesse ou às vezes até saudade de querer se aproximar de ti. Se você não tem alguém, essa carta representa, olha, se coloque na vitrine, tá? Porque alguém vai se interessar pelo produto. Bom, sua cor eu vou te indicar o amarelo escuro, e você pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente, tá? Dados astrológicos alertam aqui, ó, presta atenção com coisas que você tem que negociar dentro do ambiente profissional, porque pode haver dificuldades, entendeu? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Peixes, área da saúde é o carro. Então, o carro representa aí para você determinação, disposição e melhoras até se você precisa, tá? Então, é uma carta de progresso, de avanço na área da saúde. Área profissional 6 de copas. Essa é a carta da saudade, entendeu? E pode ser que às vezes houve uma época em que era bom, entendeu? A situação era boa, a situação profissional, e de repente a situação não está caminhando como você gostaria. Às vezes você olha para o passado. Às vezes também pode indicar arrependimento de não ter pego uma oportunidade. Às vezes alguma oportunidade de outro trabalho, às vezes até algo que aconteceu dentro do trabalho e você poderia ter tomado X atitude e você tomou Y, né? E às vezes surge essa saudade, essa vontade de voltar atrás. Mas se pudéssemos voltar ao tempo, até eu gostaria. Voltar no tempo, né? Até eu gostaria, enfim.
mas não é possível, então você vai ter que aceitar, recolher o aprendizado e saber o que fazer daí pra frente. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado também, viu? Para às vezes você não causar a impressão de que você queria outra coisa, né? Ao invés daquilo que você está se dispondo na entrevista. Se você está à procura de vaga, essa carta representa também cuidado para o passado não te paralisar. Às vezes alguma coisa que já passou, que você perdeu, e isso ainda te impede um pouco de ganhar forças aí para seguir em frente. Área amorosa, essa carta, o 4 de de espadas, né? Essa carta representa sensação de solidão, basicamente. Não importa se você vai estar sozinha ou não, o importante é a sensação. Porque às vezes a pessoa está ao nosso lado, mas ela não tem contato, ela não interage, ela não conversa, ela não faz nada, né? Então surge aquela sensação de solidão. Mas às vezes também pode ser que a pessoa viajou, alguma coisa assim, e essa sensação de solidão existe também. Em todos os casos você tem que entender que nem todo dia é dia de muita aproximação. E o bom desse momento é um tempo para você tirar para você, tá? Então coloca você mais aí como prioridade neste momento, porque mais do que nunca vai ser preciso você se voltar para você, tá? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, saiba que nem todo dia é dia de muita aproximação e interação, né? E se você não tem alguém, também não é o momento. Aproveite aí o seu tempo a sós com você, com o seu interior, com as suas próprias coisas. É bom a gente ter um tempo pra gente também, né? Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar o fumê com branco, tá? Pode recitar aí. 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Então, também diz que as coisas dentro do sexo, da relação sexual na vida amorosa também não estão as mais empolgantes, né? Enfim, mas tá tudo caminhando pela energia que a carta, para a energia que a carta já alertou, então não há muito o que dizer. Agora nós temos aqui, ó, vamos à nossa energia geral, então vamos lá. Bom, vamos à energia geral e eu quero te explicar uma coisa. Você reparou que o vídeo deste final de semana está diferente, né? Eu gravei como eu costumo gravar de segunda a sexta. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas me falam, por que como você grava de segunda a sexta, você não grava do mesmo jeito também no final de semana, para o final de semana, né? E então eu decidi fazer assim hoje para chamar a atenção, porque sempre às vezes eu dou um recado, a pessoa não ouve, depois fala o que aconteceu. Depois quando a gente muda aí que a pessoa vai perguntar. Então, a pessoa olhando e vendo que tá tudo diferente, ela já vai se questionar o que tá acontecendo, né? E, enfim, então eu pedi no começo do vídeo, peço agora, comente aí nos comentários, você prefere aquela previsão de final de semana, aquela previsão especial que eu falo sobre a saúde, saúde, amizade, família, aí depois eu vou para trabalho, amor, um conselho especial pro amor, né? Fora a energia geral que eu passo ao final do vídeo. E de segunda a sexta eu falo saúde, trabalho, amor, os dados astrológicos e a energia geral também no final do vídeo. Então, enfim, o que você prefere? Deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada, tá bom? Mas vamos lá. Se você escolheu a carta das nuvens, carta Kuei-mei. Evite qualquer decisão ditada pela paixão. Separe aquilo que é efêmero daquilo que permanece. Então essa carta ela pede um pouco de cuidado para você não cometer erros por conta de empolgação. Diz que você tende a estar uma pessoa... Nossa, meu Deus do céu. Diz que você tende a estar uma pessoa... Tô falando meu Deus do céu por causa da pessoa buzinando, né? Que tá buzinando há um bom tempo. Eu parei o vídeo para esperar a pessoa terminar de buzinar e ela começa de novo. Mas enfim... essa carta aqui ela representa muito, assim, cuidado com a empolgação,
para não cometer erros por conta de empolgação, coisas que às vezes te deixam empolgado, empolgada, e às vezes são coisas passageiras. Então presta atenção com isso, tá bom? Essa carta muitas vezes elas falam de coisas que são passageiras e que você tem que tomar cuidado para que elas não te distraiam do teu foco, entendeu? Ou às vezes para você não criar expectativa em cima de coisas que no fundo são passageiras. E aí você tem que ter cuidado e parar para analisar aí o que essa mensagem está querendo dizer para o teu caso, né? Agora, se você escolheu a carta dos caminhos, é a carta Fu. Após um tempo escuro, a luz volta a brilhar. A vida floresce dia a dia e finalmente chega o momento de traçar novos projetos. Olha, essa carta aqui, ela representa muito para ti, como que eu posso dizer? Tenha atenção, qual que é a melhor forma de eu explicar essa carta para você? Tenha atenção, porque assim, essa carta ela representa um tempo em que a luz volta a brilhar, né? Tem o momento do dia, tem a noite, depois o sol volta a raiar. Então essa carta ela fala assim que as coisas estão se convertendo para você saber enxergar o que há de positivo que está surgindo, porque às vezes a escuridão é tão grande que às vezes o sol está começando a surgir e a gente não percebe, né? Então, enfim, essa carta fala muito de situações que ficaram apagadas, ou às vezes mal resolvidas, ou coisas boas que ficaram de canto e que você começa a resgatar para a tua vida, entendeu? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.